Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderíamos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ficar sentados? E, numa breve reflexão, vamos entender que nós estamos dentro do mistério do reino de Deus. Eu fico imaginando Jesus explicando às multidões lá pelo meio do campo, falando de semente, falando de plantas, de árvores, de sombra, de pássaros. E a gente conclui de imediato que Jesus, diferente de São Paulo, Jesus viveu muito mais no campo do que na cidade. O apóstolo Paulo viveu mais no mundo urbano. Paulo fala de competição, fala de arquitetura, ele fala de mercado, ele fala de estradas, ele fala de palácios. Jesus fala de semente, de pássaros, fala de agricultura, de pastoreio, de pastor, de ovelhas, mostrando a convivência maior de Jesus com o homem do campo, com os pescadores lá de Tiberíades e com o homem do campo lá de Nazaré. E para poder explicar o grande mistério do reino de Deus que é inaugurado por ele, porque ele diz: o reino de Deus chegou. Que reino é esse? Que reino é esse? A gente conhece e vê o governador ou a governadora, o prefeito, mas a gente não vê o governo. O governo aparece através das atitudes, através das ações, através dos projetos. Quando Jesus diz: o reino de Deus chegou,
é inaugurado o reinado de Deus. Logo, é o reinado da justiça, do amor, da paz, da solidariedade, da fraternidade. E como explicar isso, esse mistério, para o agricultor, para o pescador? Jesus então vai dizer: olha, o reino de Deus é como alguém que planta semente. Eu trabalhei na agricultura até meus 12 anos, 12, 13 anos. Dos 7, naquele tempo podia trabalhar, criança podia trabalhar. Dos 7 até os 13 anos, eu trabalhei na agricultura, plantando e colhendo. E a gente entende o que é, então, colocar a semente debaixo da terra, esperar a chuva e a semente brotar. Jesus, então, olhando para a comunidade, diz: como é que eu vou explicar que o reino de Deus já está no coração de cada um? Aí ele disse: é como uma semente que o homem bota debaixo da terra, não se preocupa, porque depois que estiver debaixo da terra, a semente já não depende mais da gente. Agora vai depender da própria semente, da terra e da chuva. E dentro da semente vai estar a vida. De modo que semente boa é a que morre. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, vai ficar somente sendo um grão de trigo. Mas se morrer, ele vai produzir muitos frutos. Logo, semente boa é a que morre. Aí ele vai dizer: o reino de Deus é como alguém que planta, que coloca debaixo da terra a semente. Pronto, ele vai dormir noite e dia, a semente agora vai desabrochar e vai seguir o seu curso normal até se tornar uma grande árvore. Ele diz: o reino de Deus é assim, no coração da gente é colocada as sementes do reino. Ah, quem me dera, se no mundo só existisse o bem, só existissem coisas boas, que produzissem alegria. Mas ele mesmo vai explicar: o reino de Deus é como um agricultor que semeia o trigo, mas de noite chega alguém e semeia o joio, para poder lhe explicar que na humanidade tem pessoas boas, tem pessoas más, tem pessoas que fazem coisas boas, mas também tem muita gente que faz coisas más. Às vezes a gente quer separar, a gente quer ser o juiz. Ele diz assim: deixa crescer o joio e o trigo. Na colheita eu mesmo separo. Na colheita fica mais fácil de distinguir o que é o joio do trigo. E assim ele ia explicando de maneira muito simples, para as pessoas entenderem o que era o reino de Deus. Utiliza uma outra parábola: o reino de Deus é como a semente do grão de mostarda plantada. Era a menor semente conhecida na época de Jesus. Hoje já se conhece outras sementes menores do que o grão de mostarda. É a menor de todas as sementes, mas quando cresce, se torna uma árvore frondosa que vai abrigar os pássaros, vai criar sombra, para mostrar que dentro de todos nós temos as sementes do reino. E é muito fácil a gente compreender que nós já nascemos também dentro de nós, no nosso coração, nós temos sementes boas e temos sementes que não são boas. Se a gente adubar e aguar mais o bem dentro da gente, a gente vai produzir frutos do bem. Mas a gente sabe que tem um bocado de gente que só aduba e bota água somente na semente do mal. De modo que aquela pessoa se torna má por escolha. Prestemos bem atenção a isso. Pela ação do Espírito Santo, o reino de Deus foi inaugurado em nós. E nós precisamos ser do reino de Deus. O mal, a gente evita.
Inclusive, às vezes ele bate na gente, porque a gente não consegue evitar. Mas ele tem que bater e ir para os lados. A gente só abre a porta para o mal se a gente quiser. Só entra na gente se a gente quiser. Então, a grande lição de hoje é nosso Senhor pedindo que a gente então acolha a novidade do reino de Deus, a salvação que Ele trouxe para todos nós, para que no dia a dia da gente a gente possa então ter atitudes de pessoas cristãs, de pessoas do bem, de pessoas justas, de pessoas boas, para que o mundo melhore, para que o reino de Deus seja visto por quem não acredita. E a centralidade do reino é o amor. Quando eu insisto muito, assim, pegando então a insistência de São Francisco, que o amor precisa ser amado. Precisamos amar o amor, torná-lo prático, para que ele seja visto e assim o reino de Deus seja ampliado no nosso mundo. Não é impossível não, meus irmãos. Todos nós podemos fazer isso. Dentro da casa da gente, que atitudes nós temos? Nós somos pessoas do bem ou pessoas do mal? Nós somos mensageiros do bem, anjos do bem, que só leva notícias boas, dissimula as coisas que não são tão boas? Ou nós somos aqueles que a gente é o leva e traz, o chafurdento, a chafurdenta, que vai semeando cada vez mais as coisas ruins nos ambientes que a gente passa? É uma escolha que a gente faz. Portanto, hoje, somos convidados a acolher o reino de Deus no coração da gente, na terra do coração da gente, e todos os dias, pela oração, pela prática da caridade, pela prática religiosa, devocional, pela leitura da palavra de Deus, precisamos alimentar esse poder do reino de Deus na vida da gente. Se todos os cristãos assumissem esse papel, o mundo seria menos violento. Às vezes eu me pergunto, meu Deus, nós ainda somos considerados país, o Brasil, o maior país católico do mundo. E por que a gente tem tanta coisa ruim ainda? Por que a gente tem tanta maldade, tanto crime, tanta violência? Mesmo dentro das nossas igrejas, às vezes é cobra engolindo cobra. A pessoa está comunga, mas quando sai não respeita nem a comunhão, nem a palavra de Deus que escuta. Não perdoa, o coração endurecido, fala mal. Então a gente tem que começar com as pequenas coisas. A gente fica então querendo que o mundo mude, ou querendo que alguém mude o mundo, e a gente não faz esforço nenhum para mudar a gente mesmo. Comecemos da gente, das nossas mudanças individuais. Mudemos as nossas atitudes e vamos acolher a realidade do reino. O bem que a gente faz, a gente não vê o alcance, não tem o alcance, mas é algo maravilhoso. O bem que a gente faz. É porque às vezes a gente não valoriza as pequenas coisas. E tem mais, o que é pouco para a gente, o que é pouco para quem dá, é muito para quem recebe. Nós temos vivido aqui em Mãe Luísa essa experiência. O que é pouco para quem dá, é muito para quem recebe. E o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Uma atitude boa que a gente faz, muda a vida da pessoa. Às vezes evita a pessoa de cair numa depressão, evita da pessoa pular da ponte, evita a pessoa de entrar nas drogas, evita a pessoa de entrar no mundo do álcool, ou então de perder a razão de viver, porque se encontrou com o bem, se encontrou com a pessoa boa. E a pessoa diz, você foi o anjo que Deus colocou na minha vida hoje. Com coisas tão pequenas. Pois então, acolhamos a graça que Deus derrama
em nosso coração nesta Santa Missa. Aos filhos, netos e parentes da Dona Nelly, nossa querida Dona Nelly, o coração de vocês ainda está cheio de saudades. Cheio de saudade, natural. Natural, a falta. Dona Nelly era uma árvore frondosa. Era uma árvore frondosa. A gente só sente falta ou saudade de quem a gente ama, de quem a gente quer bem. Por isso, hoje, tantos que estão aqui para rezar por ela. Conserve no coração de vocês os ensinamentos dela, as coisas boas que ela deixou, e o mundo vai continuar sendo bom, pela alegria dela em vocês, pela verdade dela em vocês, pela tudo aquilo que cada um sabe como era a Dona Nelly. Que Deus então escute as nossas preces hoje e a gente possa então ser sinais visíveis da presença do reino em nosso meio. Acreditemos nisso e confiemos em Deus. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eis aqui a nossa vida, Senhor, nas tuas mãos. E pronto. A gente entrega, já entreguei a Deus. Pronto, está entregue a Deus. Seja feita a vossa vontade. É assim a nossa resignação. E agora, irmãos e irmãs, todos de pé.